Brasil, não deu para o São Paulo, hein? O São Paulo voltou a perder e com direito a pênalti desperdiçado por Cueva no último minuto. E agora o Dorival Júnior, que já estava pressionado, está vendo sua situação cada vez mais difícil no tricolor. Na aristocrática Itu, teve torcedor lembrando dos áureos tempos do Império, na cidade e também sonhando com uma vitória. E não é que o ituano deu esperança? Logo no início, o rubro-negro da terra dos exageros sufocou o São Paulo nos primeiros minutos, principalmente pela direita, uma avenida nas costas de Nenê e Reinaldo. Rodrigo Caio, que voltava depois de suspensão, ficava na cobertura para ajudar, mas nem sempre adiantava. Aos 10 minutos, Claudinho foi lançado da direita e no meio da área caiu. Jogadores e torcedores pediram pênalti de Militão. O juiz mandou seguir. Ainda confiante, Dorival Júnior apenas observava. Os trejeitos de irritação eram contidos, mas aos poucos começava a ficar preocupado. Aos 23 minutos, Ronaldo, nome de craque, fez 1-0. Há um ano ele não marcava. Mandou um cala-boca na comemoração e foi criticado pela própria torcida. Machucado, logo em seguida, o artilheiro foi substituído. Aos 30 minutos, Marcelinho quase ampliou para o ituano. 2 minutos depois, veio o primeiro lance de perigo do São Paulo. Foi nesse chute de Jusilei que o goleiro Wagner defendeu. Cueva era o jogador mais lúcido e à vontade do tricolor. E foi dele a melhor chance do São Paulo no primeiro tempo, aos 42 minutos, mas na hora da finalização, o peruano deixou a desejar. A bola foi para fora. 1 minuto depois, Diego Souza chegou a marcar, mas em posição irregular o gol foi anulado. Foi o último toque na bola de Diego Souza. Ele e Nenê saíram no intervalo para as entradas de Valdívia e Trellis. Eu não estou desviando a atenção e o foco em relação ao que está acontecendo com a equipe do São Paulo. Eu estou falando que não temos nenhuma equipe no país atuando de uma maneira convincente. Quantidade de jogos, abrindo mão da qualidade. E esse é um ponto. 12 dias de trabalho. Eu acho que com 12 dias de trabalho, com as mudanças que nós tivemos, com jogadores aí fazendo 4, 5 partidas, eu agiria de uma maneira muito covarde, querendo cobrar conjunto, cobrar uma condição melhor desses atletas que estão chegando e que estão começando a se ambientar e a conhecerem o clube. Mas o jogo era para ele, o peruano, que disse não à China. Repare nessa imagem, Dorival fala com Cueva antes do jogo começar, como se dissesse, você tem liberdade, centralizado na meia. E combinado não sai caro. Assim que fez o gol, Cueva veio abraçar o técnico. O São Paulo acordou e Marcos Guilherme só não virou porque Wagner não deixou. Guilherme do Ituano resolveu fazer igual e a bola passou perto do gol de Sidão. A reação do São Paulo foi uma espécie de simulacro. Aos 16 minutos de cabeça, o zagueiro Alisson fez 2-1. Sem opção, o São Paulo foi pro abafa. Esbarrou no goleiro Wagner. Para piorar, Jusilei sentiu a coxa e foi substituído. Como castigo, por ser o melhor do tricolor, Cueva perdeu um pênalti no finalzinho. Ele realmente foi o protagonista da partida. Ele procurou os melhores lances da nossa equipe, ele tentou fazer. Ele, numa saída de bola, foi infeliz, mas isso aí faz parte da situação. Só erra pênalti quem bate. Foi a segunda derrota consecutiva do São Paulo no Campeonato Paulista. Mesmo assim, o time segue líder do Grupo B com 10 pontos. Dorival Júnior foi embora de Itu
ainda no cargo, mas as críticas o incomodam, principalmente aquelas que atingem o seu filho, Lucas Silvestre, que faz parte da comissão técnica. No fim da entrevista coletiva, o experiente treinador desabafou sobre o assunto. Essa notícia foi plantada dentro do Santos, tá? Por uma pessoa maldosa, que eu considero de baixo nível, e que é uma figura aí, ex-crônica, ele sabe quem é. Mais um aspecto, nós jogamos há 2 meses atrás contra o Santos no Pacaembu, e agora novamente contra o Santos. Todos os jogadores foram até o nosso banco cumprimentar o treinador e o auxiliar técnico. Você acha que teria algum problema com a gente? Tá aí o Dorival Júnior, que olha, ontem teve que explicar muita coisa, inclusive essa situação aí no último clássico contra o Santos. Mas a gente quer saber, a Lívia até já tuitou aí, né? Pois já foi pro ar? Já mandamos quer saber essa situação complicada. Eu não sei se é forte falar em crise nesse momento, mas essa situação complicada do São Paulo, torcedor na bronca. Quem é o grande culpado, hein? Vai participando que a gente vai botar a sua opinião aqui no telão. Quem é o grande culpado? É só o Dorival? Né? Existe é elenco, é diretoria? Enfim, fique à vontade e participe com a gente. Agora, Paulo Lima, falando um pouquinho do jogo, ontem, mais uma vez, sentimos um São Paulo pesado, pouca criatividade, um São Paulo pouco eficiente e muita gente questionando que o Dorival vem repetindo a escalação. Normalmente o torcedor reclama porque o técnico mexe muito, faz um grande laboratório. O Dorival está tentando da Liga, nesse elenco, repetindo a escalação. Faz bem, não faz bem, ele no final teve que tirar Diego, Nenê, colocar Valdívia, Trellis. E aí? A informação que vem de São Paulo, pelo menos hoje de manhã, quando eu conversei com algumas pessoas que, lógico, são jornalistas, amigos, velhos companheiros, está por um fim insustentável a situação do Dorival Júnior no São Paulo. Delicadíssima, a diretoria do São Paulo ontem à noite se reuniu e não estou aqui chancelando que o Dorival está fora do tricolor, não estou chancelando, mas hoje pela manhã, conversando com colegas da imprensa paulista, a informação é que não é boa a permanência do Dorival Júnior no São Paulo. A diretoria não está satisfeita com o trabalho dele. Diego Souza custou 10 milhões, jogador que veio do esporte caríssimo. E lembre-se que depois da derrota no último final de semana, no clássico, o Dorival chegou até o ponto de dizer que ele não entra em campo para fazer gol. E ele tem razão, mas é o tipo da declaração que joga um pouco, não é bem um veneno, mas joga um pouco de estabilidade dentro do vestiário do tricolor. Não ganha, não convence, não vence clássicos, perde para o Ituano. Não foi ele que bateu o pênalti, foi o Cueva. O Cueva perdeu gols importantes, perdeu jogadas importantes, Calheiros, mas a situação do Dorival é complicada, insustentável no São Paulo. E aí, o torcedor que pediu o Vanderlei Luxemburgo, será que é melhor para São Paulo? Eu acho que não. Aguardar. Pois você falou do Cueva, perdeu o pênalti, num recuo muito mal feito no meio do campo, deu início à jogada do gol do Ituano também. Gol. A gente vai mostrar isso com detalhes aqui na tela do Bom Dia Fox, mas vamos abrir espaço para o técnico, para o Dorival Júnior, que segue muitíssimo pressionado, a torcida já pedindo a demissão dele. Vamos ouvir mais um pouquinho sobre o que ele disse na coletiva de imprensa, porque, lógico, ele lamentou muito essa fase da equipe. Eu acho que uma partida bem abaixo daquilo que poderíamos jogar, uma indignação de todos nós dentro dos vestiários, mas o futebol ele faz com que você tenha que sair de um momento ruim e rapidamente tentar uma recuperação. Na mesma condição em que você, de repente, passando por uma boa fase, tenha que estar atento a todo momento para que não caia também de produção. Então, eu acho que nós temos que ter essa consciência e buscarmos a recuperação o mais rápido possível. Tem que buscar a recuperação. É uma necessidade agora para o São Paulo, que apesar desse tropeço, segue ainda como líder do seu grupo no Campeonato Paulista. Mas, Paulo Lima, até para a gente falar rapidamente aqui dessa questão que a Lívia falou, no pênalti do Cueva, que chamou a atenção, mas o São Paulo ontem, mais uma vez, sofreu muitas críticas por ser uma equipe fácil de se marcar, porque é uma equipe lenta.
E a gente já tem falado isso aqui no Bom Dia Fox, temos falado isso aqui no Fox Sport, no próprio Expediente. Vai ser difícil, porque isso não é questão de treino, é questão de características dos seus jogadores. Nenê, Diego Souza, Cueva não são jogadores. É o Marcos Guilherme pela esquerda e o Brenner que não está jogando pela... São os mais velozes. São os mais velozes. E o buraco que tem o São Paulo no sistema defensivo é, como a Lívia ressaltou nesse lance aí do gol, o Cueva perde a bola, o Jusilei vai para a dividida, mas já vai meio morto para a jogada, já vai sem tempo de bola. Paulo, colocar o início pessoal de casa ver, porque é muito curioso, o Cueva perde a bola no meio de campo. No meio de campo. Essa bola aí, isso, ele dá um tapa muito lento, né? Olha só, o Jusilei já chega vendido. E olha o buraco da defesa. Olha o Rodrigo Caio como tá, fica todo mundo querendo dar o espaço e a bola enfiada entre as pernas do Rodrigo Caio. E aí o atacante livre, o Ronaldo sozinho. E depois o Ronaldo também exagera na comemoração, né? Ele estava sendo cobrado pelos torcedores do Ituano. Agora, a gente fala muito do São Paulo, valorizar o Ituano também, que é o vice-líder do grupo, está fazendo, né, um bom campeonato. Jogando em casa é sempre uma equipe que até, né, parece difícil de ser vencida, mas é um resultado importantíssimo que dá moral para o time, né? Não dá para desvalorizar a vitória do Ituano. Pois é. Mas essa falha do Cueva pesa e chama atenção. Aí você traz Diego Souza, traz Nenê. O técnico tira os dois caras, que seriam os caras de peso, e coloca a Valdívia, que funcionou. O Trellis não conseguiu fazer tanta mudança no time. Mas é isso, o que acontece é a tentativa do Dorival de mudar um esquema de jogo que não estava dando certo. E o que me chama a atenção, por exemplo, na hora que o Cueva faz o gol, né, ele vai em direção ao Dorival e a galera do São Paulo, os jogadores, não vão comemorar com o Cueva, né? Então, assim, esse sentimento que me passou é um sentimento de distância entre o Cueva e exatamente os seus companheiros de equipe. Mas o Dorival, ao meu ver, pelo menos as informações que eu tenho, passa por um momento de muita dificuldade e não será surpresa se a diretoria do São Paulo resolver trocar de técnico, trocar de comando. O São Paulo, o Paulo Lima, o São Paulo vai precisar de um herói, correto? Correto. Para livrar o clube dessa situação. Mas nos canais Fox, no Fox Premium, Lívia, nós temos, e muito em breve, o Rio Heroes. E aí não vai faltar herói aqui na nossa conversa. Claudinha Pitbull já marca a presença aqui na tela aqui no Bom Dia Fox, nos estúdios Fox Sports, ou melhor, Priscila Fantini. Seja bem-vinda, tudo bem, Priscila? Obrigada, tudo certo. Vamos falar um pouquinho dessa estreia Rio Heroes, quando começa, o que é essa série? Explica pro pessoal de casa um pouquinho. Bom, Rio Heroes é uma série que fala sobre esse campeonato de luta clandestino que tinha nos anos... acho que foi em 2004, se não me engano, ou 2007. Foi entre esses anos que o Jorge Pereira promoveu um campeonato de luta sem regras, sem luva, sem tempo. Como ele gostava de dizer, na porrada mesmo. O Jorge Pereira é o Joinha? Não. Tá, tô confundindo. Não, o Jorge Pereira